E se eu te dissesse que a maior prova de que Deus está em você não é uma crença, mas uma experiência? Nesta palestra rara de 1965, Neville Goddard revela algo surpreendente, e você não veio a este mundo apenas para sobreviver, trabalhar ou acumular bens. Você veio para testemunhar a verdade da palavra de Deus através da sua própria experiência. Neville compartilha histórias impressionantes de pessoas que transformaram suas circunstâncias usando a imaginação de forma consciente, demonstrando que aquilo que você ocupa em sua mente pode se manifestar no mundo físico. Mas a revelação mais profunda vai além da lei da Assunção. Ela aponta para um mistério que poucos compreendem. O testemunho do Espírito, o despertar de Cristo dentro do homem e a descoberta de que Deus não é uma figura distante, ele é sua própria realidade mais profunda. Assista até o final, porque esta palestra pode mudar completamente a forma como você vê a si mesmo, a imaginação e o propósito da sua existência. O tema desta noite é o testemunho do Espírito. Quando abrimos a Bíblia, pensamos nela como algo que pertence a um mundo antigo, algo que remonta, pelo menos até onde sabemos, a 2000 anos ou mais. Digo-lhes que vocês e eu somos chamados neste nosso mundo a testemunhar a verdade da palavra das Escrituras, chamada a Palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, que quebrou o selo e a revelou por meio de sua própria experiência pessoal, que não importa o que realizemos neste mundo, nada se compara àquilo para o qual fomos destinados, que é testemunhar a verdade da Palavra de Deus. Agora, testemunharemos disso, eu lhes asseguro que testemunharemos. Todos devem testemunhar disso, portanto, testemunharão. Esta noite, vamos usar uma história muito simples para mostrar como isso aconteceu. Ela me entregou uma carta na sexta-feira passada à noite, nela, ela disse: fui levada à sua reunião em dezembro passado e assisti a 5 de suas palestras. Li 4 de seus livros várias vezes. Eu vendo casas, então, peguei um cliente meu, um casal com 3 filhos, que queria uma casa maior do que a que tinha. Bem, mostrei a eles casa após casa, e nada os agradou. Eles não me diziam por quê, se era por causa do dinheiro, da vizinhança ou o quê, mas nada os agradava. Então, depois de ouvi-lo e ler seus livros, fui dormir esta noite e, na minha imaginação, foi isso que fiz. Entrei no corredor de uma casa espanhola muito grande. À minha direita, estava a sala de estar mais linda, à minha esquerda, uma grande sala de jantar formal e, pela janela, eu podia ver um maravilhoso pátio ajardinado. Sentei-me à mesa e tomei café com meus clientes, e a ouvi dizer o quanto ela amava o lugar e que era perfeito para o seu bolso. Era o que ela podia pagar. Fiz isso na minha imaginação por aproximadamente 6 noites, 6 noites seguidas. Logo depois, o telefone tocou e era minha cliente. Aparentemente, a irmã dela tinha uma amiga que tinha visto uma casa grande à venda em um determinado bairro e ligou para dizer que estava disponível. Então, ela me ligou para dizer que estava anunciada com um certo corretor, que, segundo ela disse na carta que me enviou, não fazia parte da minha rede de corretores, seja lá o que isso signifique. Não estou familiarizada com a terminologia dos corretores, mas não fazia parte da nossa rede. Mesmo assim, investiguei o imóvel para ela porque ela o queria. Bem, a história é a seguinte, e fui vê-lo. Entrei em um corredor maravilhoso e fiquei quase sem palavras. À minha direita estava a maior e possivelmente a mais bela sala de estar que eu já tinha visto, à minha esquerda, uma sala de jantar formal enorme, e através da janela, um lindo pátio com jardim. Resumindo, ela disse, sim, eles compraram pelo preço que queriam. Agora estão morando lá e estão muito felizes. Ela disse: conto isso para compartilhar com você, como seu amigo, a quem você chamava de Bob, já que ele compartilhou com você sua experiência mística, então agora estou compartilhando isso com você. Na história de Bob, ele ocupou o corpo de um amigo para lhe dar o que o amigo não podia ou não queria dar a si mesmo. Então, ele se tornou o amigo e assumiu por ele o que o amigo não queria, não podia ou, por falta de fé, não conseguia dar a si mesmo. Você não precisa limitar isso a um corpo físico. Você dá a um amigo ocupando a casa.
Ela ocupou uma casa em sua imaginação e sentiu que era uma casa que as pessoas para quem ela havia mostrado inúmeras casas não estavam satisfeitas, mas ela ocupou a casa que sentia que elas queriam, pelo preço que elas queriam. Então, ela deu aos seus clientes a casa que eles não conseguiam encontrar ou dar a si mesmos. Portanto, você ocupa um estado. Um estado pode ser o corpo de um amigo, o estado pode ser, no caso dela, uma casa que algum cliente desejava e não conseguia encontrar. Aqui, isso é um testemunho da palavra de Deus. Não nos é dito: tudo o que pedirdes, crede que já o recebestes, e assim vos será concedido. Marcos 11, 24. Bem, ela realmente se mudou para o estado e acreditou que os amigos queriam isso, os clientes queriam isso. E então ela aprendeu com a história que meu amigo compartilhou conosco, quando ele assumiu o corpo de um amigo e deu a esse amigo o que ele não podia dar a si mesmo. Isso é testemunhar a verdade das Escrituras, embora, quando as lemos, pareçam pertencer a uma era muito, muito antiga. Eu lhes digo, de cada palavra das Escrituras, vocês e eu daremos testemunho. Então, como fazemos isso? Como começamos? Ouçam estas palavras. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4 versículo 19. Eu te amo porque você me amou primeiro? É isso que está implícito, se eu entendi corretamente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, 1. Foi assim que Ele me fez amar? Eu não tinha capacidade de amar ou de responder de qualquer forma até que Ele me amasse primeiro. Pois a palavra porque implica causalidade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Bem, se esse é o segredo da causalidade, então eu devo iniciar tudo o que quero ver no meu mundo. Mal posso esperar, eu sou o poder operante. Como poder operante, se eu devo imitar a Deus como um filho querido e eu amo, a versão King James traz nós o amamos, mas me disseram que essa é uma tradução ruim ou um manuscrito inferior. A versão revisada da Bíblia diz nós amamos, sem pronome, não nós o amamos, simplesmente nós amamos. Poderíamos amar um sapato, poderíamos amar um pássaro, poderíamos amar um chapéu, poderíamos amar um cachorro, poderíamos amar um homem, poderíamos amar o prédio, simplesmente amamos. E ele deixa inteiramente a nosso critério que amamos, o objeto do nosso amor. Então, em vez de dizer que o amamos, referindo-nos a Deus, amamos porque Ele nos amou primeiro, portanto, é Deus, e somente Deus, quem inicia essa capacidade de amar no homem. Se Ele ainda não me amou, então você não pode me condenar por não amar. Eu preciso, antes de tudo, ser amado para poder retribuir com amor. Agora, se eu preciso imitá-lo nessa capacidade, então preciso começar agora mesmo e, seja lá o que eu queira que você seja, preciso ver você sendo isso primeiro, antes de ver você responder e refletir isso no meu mundo. Vejo, através disso, que todo o vasto mundo é apenas resposta infinita. Todo o vasto mundo é simplesmente resposta. Bem, ele não pode responder até que tenha algo a que responder. Se eu preciso iniciar o que responderia, então, cabe inteiramente a mim ser criterioso, seletivo e escolher aquele a quem quero ajudar, presumir que o ser é exatamente como eu quero que ele seja e esperar pela resposta, como um eco, se a história for verdadeira. Agora, se isso for verdade, eu poderia colocar à prova. A religião sempre precisa ser testada. Que ninguém diga que não precisa. Tudo precisa ser testado quando se trata de religião. Caso contrário, torna-se simplesmente um formalismo distorcido. O quê? Um credo peculiar e estéril, ou simplesmente uma piedade estranha. Muitas pessoas se autodenominam santas porque frequentam uma determinada igreja ou fazem algo específico neste mundo, e isso se torna apenas isso se não for testado. Portanto, aqui, precisamos testar nossa religião. Podemos testar apenas a lei de Deus, não podemos testar sua promessa. Sua promessa é uma dádiva incondicional. Ela vem e você dirá, nas palavras de João: eu, João, sou testemunha da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que ouvi e vi. 1 João 1 versículo 1, 2.
Ele nos diz que relatou tudo o que ouviu e viu. Ele fala por experiência própria, não está teorizando. Isso está na Epístola de João. Portanto, quando ele afirma que Deus é amor, ele não está teorizando. Li recentemente aqui que Thomas Huxley, o grande gigante intelectual de sua época, o avô de Aldous e Julia, que também foram gigantes intelectuais e que estava inserido no mundo científico, fez a seguinte declaração: "Não consigo ver a menor sombra de evidência de que Deus seja amor." Essa é Thomas Huxley. Não consigo ver a menor sombra de evidência de que Deus seja amor. A preocupação com essa cena humana, excluindo coisas mais elevadas, invariavelmente nos leva a essa conclusão. Se todo o meu vasto mundo se resume ao mundo científico, como era o dele, tentando desvendar como o mundo é construído, sem questionar o porquê ou quem o construiu, simplesmente o aceitando como uma máquina e tentando desvendar seu mecanismo, ou se estou perdido em ganhos pessoais, sem conseguir encontrar o suficiente para me proteger dos golpes ou prejuízos financeiros do amanhã, então não tenho tempo para coisas mais elevadas. Elas não significam nada. Um amigo meu, que fez fortuna, me disse: "Neville, mal posso esperar para acordar de manhã e detesto ir para a cama, é uma perda de tempo." Um sonho não significava nada para ele, uma visão não significava nada. Ele já partiu deste mundo, viveu seus 70 anos, deixando para trás uma rede de lanchonetes muito lucrativas, 8 delas na cidade de Nova York. E assim, deixou tudo para sua esposa e 3 filhos. Mas tudo em que ele conseguia pensar era em mais do mesmo. Um sonho o assustava, uma experiência mística, isso não significava nada para ele. Então agora ele partiu para outro mundo, mas sei por experiência que ele está vestido com uma roupagem tão real para ele quanto a que estava aqui. Não desempenhando o mesmo papel, pois aquele que iniciou tudo sabe exatamente onde colocá-lo para o seu bem futuro. Pois aquele que começou a boa obra nele, como a começou em nós, a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Essa é a obra a ser feita. Quando Jesus Cristo, que está no homem, toda criança nascida de mulher, a realidade dessa criança é Jesus Cristo, é esse ser que tem as experiências das Escrituras. É esse ser que ressuscita, que nasce do alto, que descobre a paternidade de Deus, que se encontra como o Filho do Homem ascendendo como uma serpente ao céu. É esse ser que se vê coberto de amor celestial pelo Espírito de Deus em forma corporal como uma pomba. É esse ser, e não é outro. Portanto, para todos neste mundo, a verdadeira realização de alguém é medida pela sua capacidade de testemunhar a verdade da palavra de Deus. Se esta noite eu partisse deste mundo e amanhã, bem, os investigadores descobrissem que deixei para trás $1 bilhão, aqueles que lessem no jornal da manhã que ele deixou $1 bilhão poderiam invejar meus supostos ganhos e posses. Mas se, ao partir, eu não tiver testemunhado, se eu não tiver tido a capacidade de testemunhar uma única palavra das Escrituras, serei tão pobre quanto um rato de igreja. O bilhão não seria nada, pois não o levo comigo, nem um centavo. Nenhuma honra concedida por outros homens neste mundo levamos conosco. Se eu lhes contasse algumas das minhas histórias, de encontros com aqueles que são verdadeiramente grandes, ou foram grandes, aos olhos do mundo, e de encontros com eles além do véu, neste mundo que é exatamente como este, vocês pensariam: "Bem, Neville enlouqueceu." Aqueles que foram tão brilhantes, gigantes políticos e figuras tão poderosas neste mundo, e eu os encontro. Você não quer ter pena de ninguém, você quer se alegrar com as pessoas. Mas você não se alegraria com os papéis que elas estão desempenhando agora. Estou dizendo isso por experiência própria, não estou teorizando. Então, para que estamos aqui? Para testar as Escrituras, e pelo menos, testemunhar a lei de Deus. A promessa se cumpre automaticamente no tempo perfeito de Deus. Bem, só para poder dizer que a testei, como esta senhora. Não a conheço pessoalmente. Ela disse que veio apenas em dezembro passado. Quando ouviu, na sexta-feira passada, ou 2 semanas atrás, a história do meu amigo que compartilhou conosco sua capacidade de se revestir com a presença de um amigo e conceder a esse amigo o que ele não conseguia conceder a si mesmo, ela captou a ideia. Então ela disse:
Muito bem, por causa disso, agora compartilharei com vocês como seu amigo compartilhou com vocês. Bem, eu não conheço a senhora. Ela apenas disse que um amigo meu, chamando pelo nome, a trouxe aqui pela primeira vez em dezembro passado. E foi assim que ela encontrou o lugar para seu cliente, depois de ter mostrado a ele casa após casa e ninguém ter se interessado. Então, pelo menos esta noite, quer ela volte aqui ou não, ela sabe que testemunhou a verdade da palavra de Deus. Ela ouviu isso aqui, se não leu na Bíblia, porque está na Bíblia. Eu não cito nenhum outro livro, na verdade. Então, tudo o que você desejar, creia que já recebeu, e assim será. Bem, ela queria encontrar exatamente o que eles queriam, então ocupou o imóvel. Como já afirmei inúmeras vezes, há uma grande diferença entre pensar no que você quer e pensar a partir disso. A grande falácia do mundo humano é a construção perpétua e a ocupação adiada. Sabemos o que queremos, visualizamos em nossa mente, construímos, mas não ocupamos. Bem, ela ocupou este prédio e então foi contatada pelos próprios clientes, dizendo que sua irmã tinha uma amiga. Foi assim que tudo aconteceu. Se ela não sabe o que fez antes de encontrar a casa, pode agora ver os meios e acreditar que os meios determinaram isso, em vez de acreditar que o que ela fez determinou. Mas ela pode. Agora eu não sei. Ela poderia sentar agora e dizer que teria acontecido de qualquer maneira. A casa já estava construída, estava à venda, a irmã dessa senhora ligou para ela e disse que uma amiga a viu ao passar e, tendo visto a placa, pediu que ela entrasse em contato com o corretor para verificar a situação. Então, refletindo sobre o assunto, ela pôde dizer: bem, isso teria acontecido de qualquer maneira. E então se esqueceu completamente de que, por um breve instante, ela se tornou testemunha da verdade da palavra de Deus. Mas eu lhes digo, estamos aqui com um único propósito, testemunhar a verdade da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando ele rompeu o selo, e então tudo se revela dentro dele. E porque o mesmo Jesus Cristo está sepultado em cada criança nascida de mulher, esse mesmo Jesus Cristo deve testemunhar a verdade da palavra de Deus e esse testemunho registrado nas Escrituras, que é chamado de testemunho de Jesus Cristo. Portanto, todos aqui farão isso. Vocês não estariam aqui esta noite se não estivessem à beira, eu diria, do cumprimento da promessa. E, no entanto, não posso afirmar com certeza. Eu só sei que muitos de vocês, ao olhar para seus rostos, já provaram a lei de Deus. Então, agora que vocês provam a lei de Deus, não consigo acreditar por um momento que não estejam à beira de serem chamados para o cumprimento da promessa. Agora, a afirmação que Huxley não conseguiu aceitar, de que Deus é amor, eu estou aqui diante de vocês, não preciso especular, não preciso perguntar se Deus é realmente amor, pois fui tomado em espírito. Ora, dizem que havia apenas 3 que davam testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Fui levado em espírito à presença do Cristo ressuscitado, e tudo o que eu podia ver enquanto estava na presença do ser que é o homem era amor infinito. Eu não tinha nenhuma outra emoção. Eu não poderia dizer nada sobre essa presença, amor infinito. Era tudo o que havia ali. E ainda assim era homem. Então, quando João afirma: João, eu vi, eu toquei com minhas próprias mãos e testifico a verdade de tudo o que ouvi e vi. Eu ouvi. Ele me fez uma pergunta, eu respondi, então eu o vi face a face. Como João e Paulo nos dizem, eu estive em sua presença e o vi face a face. Bem, ele me abraçou, então eu certamente o toquei. Ele me fez uma pergunta, e eu a ouvi. Respondi à sua pergunta com base no amor. E assim, sei por experiência própria que ninguém pode perturbar essa convicção de que Deus é amor, amor infinito. Bem, quando você olha para o mundo a partir dessa perspectiva e vê a violência e os horrores do mundo, eu não culparia Huxley. Ele era um observador honesto como cientista e não tinha nenhuma evidência para sustentar a afirmação de que Deus é amor. Ele vê um ser matando o outro, um animal comendo o outro e nós comendo o animal. Ele não vê nada além de violência no mundo. Como observador, um observador científico,
ele chegou à conclusão de que não havia um único indício ou sombra de evidência para sustentar a afirmação bíblica de que Deus é amor. Você não pode encontrar isso filosoficamente, você não pode encontrar isso racionalizando, é revelado pelo próprio Deus. Então, quando você é chamado e não tem escolha. Aquele que começou a boa obra, ele a leva à perfeição. Eu não a iniciei, Deus a iniciou. E porque em um momento da eternidade eu fui escolhido para ser revelado, e essa revelação aconteceu na minha presença, e eu olhei diretamente para a face do Cristo ressuscitado, eu não posso dizer. Eu só sei que experimentei isso. Então, posso dizer que, com João, minhas mãos o tocaram, meus olhos o viram e eu o ouvi enquanto ele falava comigo face a face. Bem, posso dizer isso. Há um poema lindo, não posso citá-lo na íntegra, mas a essência dele é baseada em João. Foi João quem escreveu as epístolas, e nossos estudiosos nos dizem que ele também escreveu o Evangelho de João. É o poema de Browning chamado A uma Morte no Deserto. Trata-se de João, que foi o último dos 12 a partir deste mundo, segundo a visão de Browning. Aqui está João contemplando o fato de que, quando ele partir, não haverá ninguém para dizer a eu o vi. Então, aqui está João, cercado por alguns amigos que o adoram, contemplando sua própria morte e se perguntando como será este mundo quando não houver ninguém para dizer a eu o vi. Há um pequeno poema, disse ele, que quando minhas cinzas se espalharem, não haverá ninguém vivo na terra, ninguém que tenha sobrevivido. Pensem nisso, e ninguém que viu com os olhos e tocou com as mãos aquilo que desde o princípio foi a palavra da vida, como será quando ninguém mais disser, eu vi? Isso é Browning, não é escritura. Inspirado, sim, mas eu diria que nunca chegará o tempo em que não haverá um remanescente neste mundo que poderá dizer a eu vi. Pois não estamos vendo nenhum ser físico, vocês veem o Cristo ressuscitado, o Cristo ressuscitado. Sempre haverá neste nosso mundo esse remanescente que será chamado, que estará na presença do Cristo ressuscitado e que será enviado por esse mesmo ser ao mundo para contar a sua história e continuar desempenhando o seu papel neste mundo tão limitado. Quando ele partir, tudo bem, e daí? Sempre haverá esse remanescente no mundo que será chamado, e ele nos chama um a um para completar o grande templo que foi predeterminado por ele. Então, aqui neste nosso mundo, você pode possuir o mundo, e quando possuir, se assim o desejar, isso não significará nada para o plano de Deus. Tudo o que significa para o plano de Deus é que suas testemunhas testifiquem a verdade de sua palavra. Então, você pode começar esta noite testando sua lei, como ele atestou e meu outro amigo atestou, e muitos de vocês. Seus rostos. Praticamente todos aqui me escreveram uma carta e testemunharam a verdade da palavra de Deus, quase todos aqui. Então, todos poderão contá-la. Venham para a promessa, que está toda nas mãos de Deus, essa promessa é completamente incondicional. Na sexta-feira passada, pedi a vocês que se identificassem com Jesus Cristo ao se deitarem, e expliquei meus motivos. O homem nasce de novo pela ressurreição de Jesus Cristo, como nos é dito em 1 Pedro, versículo. O novo nascimento espiritual do homem é tão natural quanto o seu nascimento físico. Ninguém nasce fisicamente pela ação de poderes que lhe pertencem por direito, pois tudo está além do seu controle. Vemos, então, nesta história, que ele nasce pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nasce espiritualmente. Por isso, pedi que fossem para casa e, em vez de se deitarem com o nome de John Brown, Mary Smith ou qualquer outro, tivessem a ousadia de sentir. Eu sou Jesus Cristo, simplesmente sintam. Não perguntem por quê, apenas sintam. Eu sou Jesus Cristo. Outros podem dizer que isso é blasfêmia. Esqueçam o que eles dizem. Falo por experiência própria, eles estão apenas teorizando e limitados por certos conceitos. Levem isso para a cama e sintam. Eu sou Jesus Cristo. Bem, uma senhora me visitou ontem, acreditou em mim e levou isso para a cama. Ela disse: Eu sou Jesus Cristo. Ela disse: Neville, durante a noite, de repente, ouvi uma palestra. Não vi ninguém a proferindo, mas ouvi a palestra e ela era toda sobre Pedro, Tiago e João. Então,
Enquanto eu a ouvia, eu a entendia claramente. Não consigo transcrevê-la para você. Preciso lhe contar em palavras porque não consigo colocá-la no papel. Mas ouvi uma palestra inteira sobre Pedro, Tiago e João, e soube que esses três eram equiparados à fé, à esperança e ao amor. Que esses três não eram pessoas como as conhecemos, eram simplesmente essas qualidades, qualidades eternas de Deus, e eram simplesmente equiparadas à fé, à esperança e ao amor. Eu sabia que Tiago, nas Escrituras, significava Jacó. Pois você encontrará isso no seu dicionário, que Tiago é simplesmente a forma anglicizada da antiga palavra Jacó, e Jacó era um suplantador. Eu sabia que Tiago, que era Jacó, representava a esperança, Pedro, a fé, e João, o amor. Todo o drama se desenrolou diante de mim de forma audível enquanto eu ouvia. Eu não via a quem o estava transmitindo, mas tudo ficou tão claro quando acordei desse sonho maravilhoso, porque eu absorvi nas profundezas da minha alma que eu sou Jesus Cristo. Bem, eles eram aqueles que ele chamou. Ele traz à existência essas qualidades: fé, esperança e amor, e a maior delas é o amor. Então, aqui, conforme tudo se desenrolava dentro dela, isso aconteceu como resultado de assumir a grande afirmação: eu sou Jesus Cristo. Ela disse. Na noite seguinte, a mesma coisa começou a se repetir, e eu não vi aquele homem, mas senti a presença de Blake, e então ouvi palavras que só poderiam ter sido ditas por Blake. Blake me disse: você se torna aquilo que contempla. Bem, Blake usa essa expressão 2 dúzias de vezes em Jerusalém. Você se torna aquilo que contempla. Bem, se eu contemplar que sou Jesus Cristo, terei que incorporar ao meu ser o significado daquilo que ele incorporou, personificado em Pedro, Tiago e João. Se eles realmente se equiparam, no verdadeiro sentido da palavra, à fé, à esperança e ao amor, isso teria que se desdobrar dentro de mim se eu incorporasse esse sentimento de ser Jesus Cristo. Assim como meu amigo incorporou o sentimento de ser uma senhora que ele queria ajudar, e minha outra amiga, eu a chamo de amiga, não a conheço, o sentimento de estar em uma casa que satisfaria seu cliente. Então eu digo, não leve para a cama esta noite o sentimento de ser este pequeno ser que caminhou sobre a terra hoje, com todos os seus problemas, leve para a cama o ser que você realmente é e convença-se de que eu sou Cristo, durma profundamente nessa convicção e veja como tudo se desenrola, como aconteceu com meu amigo neste mundo. Ela disse: mal posso esperar para escrever para você, preciso vir e te contar. Então, na verdade, não vejo ninguém em casa. Raramente vejo alguém em casa, mas era tão urgente. Ela disse: preciso te ver hoje, então veio ontem e me contou a história. Gostaria que ela não estivesse tão empolgada, porque poderia ter me contado mais, mas 50 palavras saíram onde talvez 2 fossem suficientes. Só palavras, palavras, palavras. Tão absorta nessa expressão que não conseguia encontrar palavras para me dizer. Então, por favor, volte e se esforce, mesmo que só tenha uma página, e escreva para mim o que você acabou de levar um tempão tentando me contar, porque ela estava simplesmente transbordando de emoção com a experiência. Bem, eu sei exatamente como ela se sente a respeito disso. Eu digo a você, e aceite isso hoje à noite, se você não aceitou na sexta-feira passada, aceite hoje à noite. Você se tornará aquilo que contempla. Então ela disse. Na segunda noite, como num drama que se desenrolava, me vi escovando os cabelos, como se estivesse tirando algo deles. Fui até um pequeno espelho e, de repente, ele deixou de ser pequeno e se tornou enorme, abrangendo todo o meu ser, e fiquei hipnotizada diante dele. Pois o que eu estava vendo jamais poderia ser igualado por mim em toda a eternidade, e ainda assim, conforme eu movia a mão para frente, a mão se movia para frente, conforme eu escovava os cabelos, a mão escovava os cabelos, conforme eu sorria com aquele sorriso celestial, mostrando os dentes, como descrito no Cântico dos Cânticos, todos vieram aos pares, como ovelhas que saem do banho, lavadas e aos pares, e nenhuma estéril entre elas, como nos conta o livro de Salomão. Tudo era perfeito. Ela não conseguia acreditar que pudesse ser tão linda. Aqueles olhos maravilhosos, aquela pele radiante, os cabelos dourados, tudo era perfeito.
E não importava o que ela fizesse, tudo a refletia, tudo respondia, e ela permanecia hipnotizada diante de um ser que era ela mesma, algo que ela jamais poderia conceber que pudesse existir. Essa foi a segunda noite. Levando para a cama a suposição de ser Jesus Cristo. Bem, ele é perfeito. Ele é tão perfeito quanto o Pai Celestial é perfeito, então, se você leva a perfeição consigo e ele é um com Deus, o que você esperaria ver se realmente conseguisse, antes de dormir, identificar-se com a perfeição? O que você poderia ver se não a perfeição? Então, lá estava ela, refletida naquele espelho enorme, o ser que ela é. Então eu digo a vocês, façam isso. Essas são coisas que compartilhamos com todos. Assim como ela compartilhou comigo, eu conto a vocês. Levem isso para a cama. Tenho certeza de que hoje ela não é a mesma garota que era na sexta-feira passada. Posso dizer também que ela nunca mais será a mesma que era na sexta-feira passada. Você nunca mais será a mesma depois dessas experiências. Então, hoje, depois de 2000 anos ou mais, teólogos ainda discutem qual o papel de Deus e do homem nesse novo nascimento do Espírito. Mas para aqueles que falam por experiência própria, não há dúvida de que Deus iniciou tudo. E então, contei a ela uma história e ela agiu de acordo com ela. O que ela fez? Eu disse a vocês antes. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Bem, hoje ela fez a pergunta sobre, ela é avó, ela sabe o que é amar, então Deus a amou tanto que ela agora pode amar. Você não pode amar antes de Deus te amar, não pode. Então, quando você vê uma criatura violenta no mundo incapaz de amar, é porque ela ainda não foi tocada pelo amor de Deus. Então esqueça isso e tenha compaixão por ela. Mas ela, como avó, pode amar seus netos, amar suas duas filhas, amar seus amigos e amar o mundo. Então ela pode amar. Bem, então, vá para a cama e apaixone-se por ser a personificação do amor. E então veio a resposta, se ela se viu no auge da beleza, da perfeição. Se ainda não tivesse sido tocada pelo amor, não conseguiria. Provavelmente nem tentaria. Então eu digo, hoje vemos o vasto mundo inteiro repleto de ódio. Bem, não estou dizendo que eles ainda não foram amados, mas não na mesma medida em que você amou, você foi amada. Você não estaria aqui se não tivesse sido amada a esse ponto. Esta noite, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se eu não tivesse reagido até que Deus me amasse primeiro, então, agora que posso amar, é porque Ele deve ter me amado. Eu não poderia amar a menos que Ele me amasse. Bem, se sou capaz de amar, é porque Deus me amou primeiro. Você é capaz de amar? Bem, então Deus te amou primeiro, ou você não seria capaz de amar. Reflita sobre isso. Reflita sobre o fato de que Deus te escolheu como um ser único e te amou, ou você não seria capaz de amar. Ouça com atenção. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Incapazes de retribuir o amor a menos que fossemos amados por Deus primeiro. Tenho certeza de que todos aqui são capazes de amar, portanto, você foi escolhido. E, no entanto, existem neste mundo aqueles que são incapazes de amar. Não faz sentido, não é? Bem, a revista Time chegou hoje. E por acaso eu morava fisicamente naquela mesma região quando nasci. Se você assina ou tem a revista, vai encontrar a edição de agosto. Tem um artigo bem curto sobre Santo Domingo, no Caribe, onde eu nasci. Não Santo Domingo. Eu nasci em Barbados. Bom, tem uma história lá, supostamente historicamente precisa. É inacreditável que essas coisas tenham acontecido no nosso século. Termina com Trujillo e, antes disso, desde a época em que Colombo descobriu a pequena ilha e a batizou em homenagem à Espanha, porque eu lembrava da Espanha. Quando os espanhóis desembarcaram, a primeira coisa que fizeram foi massacrar os indígenas. Mas não só mataram, torturaram. Depois, o artigo continua com a chegada dos franceses, o que eles fizeram, como trouxeram os escravos e o que fizeram com eles. E continua. É só um artigo curto, mas nesse artigo cheio de informações, o horror.
É inacreditável que você esteja lidando com pessoas que Deus amava. Um sujeito chamado Trujillo entrou lá e, em pouco tempo, deixou para trás 800 milhões de dólares quando fuzilaram. Tiveram a audácia de fazer isso com ele. Uma ilha pequena, com menos de 3 milhões de habitantes, e ele foi embora, e era o grande benfeitor. 800 milhões de dólares foi o que ele arrecadou saqueando essas pessoas e construindo câmaras de tortura para elas. Bem, agora o perdoem, porque Deus ainda não lhe sorriu. Quando Deus lhe sorrir e o chamar, ele passará por todas as fornalhas da aflição, mas sairá como seu Pai, que é a personificação do amor. Então, sei por experiência própria que Deus é amor. Se um homem tão brilhante quanto Huxley não conseguiu encontrá-lo procurando pelo mundo, tudo bem. Ele era um humanista, um homem bondoso. Não tenho dúvida de que ele é amado por Deus, mas, por ora, está perdido nesta esfera humana, tentando desvendar toda a estrutura do mundo exterior de Deus, e por isso não tem tempo para coisas mais elevadas. Quando tiver tempo para coisas mais elevadas, chegará o dia em que ele também será levado em espírito à presença do Cristo ressuscitado. Então, ele estará na presença do Cristo ressuscitado com apenas uma emoção o permeando: o amor infinito. E então, quando for abraçado por ele, porque também responderá corretamente, será incorporado ao corpo de Cristo, um com esse corpo para sempre. Como nos é dito nas Escrituras, ele transformará nosso corpo humilde em uma só forma com o seu corpo glorioso. Filipenses 3 versículo 21. E não veremos isso acontecer, não com olhos mortais, e aquele que foi incorporado a esse corpo não conhece a glória do seu corpo enquanto ainda está envolto em carne. Então eu digo a vocês esta noite, testem a Deus. Testem a lei de Deus. Se vocês querem uma casa, se querem um emprego, talvez um emprego melhor, mais dinheiro, não importa o que vocês queiram, vivam isso como ela viveu a casa. Ela a ocupou, estava lá dentro, tomou café com seu cliente, olhou pela janela e viu aquele maravilhoso pátio ajardinado, viu aquela linda sala de estar. Então, sem que ela a procurasse, o telefone tocou e era o próprio cliente pedindo que ela investigasse um bairro desconhecido, um bairro que ela nunca tinha visto antes. O dono da propriedade, ela não conhecia o homem. Então ela foi e ficou fascinada quando entrou no corredor e viu à sua direita a sala de estar, a maior e mais bonita que já tinha visto, e à sua esquerda, aquela maravilhosa sala de jantar formal com vista para um pátio ajardinado. Então veio o preço que eles podiam pagar. Eles pagaram, compraram, estão morando lá e estão extremamente felizes. Pelo menos, é o que ela me disse. Eu não conheço a senhora. Ela disse que veio aqui 5 vezes e leu 4 dos meus livros, repetidamente, e então, uma noite, começou a aplicá-los, depois de ser rejeitada por seus clientes após mostrar-lhes várias casas. Então, depois de aplicá-los por 6 noites consecutivas, ela os encontrou sem procurá-los. Experimente esta noite. Prometo que, se o fizer, você será testemunha da verdade da lei de Deus. E, com o tempo, você será testemunha da verdade da promessa de Deus, conforme vivenciada e experimentada nas Escrituras, registrada para nós na vida de Jesus Cristo. Agora vamos lá. Alguma pergunta? Pergunta. Você mencionou anteriormente um remanescente, Neville. Parece que tenho me deparado com essa terminologia ultimamente. Existe alguma referência bíblica? Resposta. Bem, ao longo das Escrituras. Quando Elias saiu pelo mundo porque pensava que todos estavam contra ele e que seria massacrado, a voz do Senhor lhe disse: Volte, pois um remanescente meu está lá, significando que 7.000 eram o seu povo que ele havia escolhido, que testemunharam a verdade do poder de Deus, portanto, ele não estaria sozinho. Isaías fala de um remanescente neste sentido: você é tão precioso aos olhos de Deus que não pode ser duplicado. Você não poderia na eternidade. Você é único, isto é, você é o único que pode se encaixar naquela porção daquele templo infinito que é Deus. Você é uma pedra viva, não uma pedra morta. Agora estamos sendo moldados em pedras vivas para nos encaixarmos em um templo vivo onde Deus habita. Então ele fala do remanescente. Bem, o remanescente significa apenas que a cada momento sempre há esse remanescente,
então você nunca precisa se desesperar pensando que é o único no mundo e que está sozinho. Você pode não expressar isso, e por não expressar, outros presentes podem pensar como você, mas não podem responder. Se você ousar expressar, haverá em sua presença aqueles que responderão a você. Sempre há o remanescente, sempre. E de uma maneira estranha. Funciona de uma maneira peculiar. No auge da Grande Depressão em Nova York, o que hoje é uma praça maravilhosa, costumava ser chamada de Columbus Circle. Se alguém aqui conhece Nova York, fica na Rua 59, bem no topo da Broadway, no topo da 8ª Avenida. Agora tudo aquilo é um enorme coliseu. E o magnata da AIP tem um enorme museu moderno lá agora, e todas as grandes lojas de departamento e prédios de apartamentos estão construídos. Mas quando eu era jovem, na casa dos 20 anos, e a Grande Depressão estava em pleno andamento, qualquer um podia ir lá com um caixote de papelão e uma bandeira, discursar e atrair uma multidão. Bem, eu não fui com uma bandeira e um caixote, mas sempre vou. Eu saía do meu hotel na Rua 49, que ficava a apenas 10 quarteirões de distância, em uma noite quente de verão, subia e os ouvia. Nessa noite em particular, eu não tinha um centavo, nem um níquel. E então esse homem estava divagando sobre a inexistência de Deus, isso, aquilo e mais um monte de besteiras, e eu disse: deixe-me usar o púlpito. E ele me deu o púlpito, e eu falei sobre a realidade de Deus, que eu sei que Deus existe, que eu falei com Deus. Bem, é claro que muitos vaiaram, mas muitos estavam comigo. Antes disso, ninguém sabia que aquele homem estava sozinho, e que tinha toda a multidão com ele. Ninguém, até que alguém se opôs a ele. Bem, eu me opus, e quando peguei aquele pequeno caixote falei, dizendo que eu sei que existe um Deus, então vozes começaram a me acompanhar naquela plateia. Antes disso, ninguém teria percebido pelo silêncio se todos concordavam com ele. Quando desci da plataforma e ele a retomou, não sei por que fiz isso, olhei para baixo e vi uma nota de $10 no meu calcanhar. Então me abaixei e a peguei. Bem, todos me viram pegar uma nota de $10, e claro, como eram todos tão pobres quanto eu, vieram correndo até mim com a nota. Disseram: você encontrou algum dinheiro? Eu respondi: sim, uma nota de $10. Dou para quem me disser o número de série. Bem, naturalmente, ninguém conseguiu me dizer o número de série da nota de $10, então voltei para casa com $10 por defender a Deus. Então, essa foi a minha experiência. Se você se manifestasse. Alguém sobe ao palco esta noite e grita contra este país, e as pessoas têm medo de expressar oposição. Bem, se uma pessoa tiver a coragem de se levantar e falar pelo país, então você encontrará, naquela multidão, o remanescente. É sempre muito poderoso, o remanescente é sempre poderoso. Se alguém pudesse apenas expressar isso e encontrar a voz que o faça responder. Então, quando encontramos toda essa porcaria no mundo e permanecemos em silêncio, como disse nosso maravilhoso presidente, e não foi o Sr. MacArthur, embora eu o admire muito, ele citou sem dar crédito ao nosso grande Lincoln, mas Lincoln disse: pecar pelo silêncio quando deveríamos protestar nos torna covardes. Isso foi Lincoln. E então, ouvir um homem dizer que não há Deus e 100 pessoas ao redor, todas aparentemente concordando com ele em silêncio, me fez dizer: me dê esse palco. Então ele me passou a palavra, e então eu falei, e então vieram as vozes em concordância comigo. E por isso, Deus me deu $10. Obrigado.